E falar de Halloween e não falar de um clássico é praticamente heresia. E então, nesse momento, depois da gente ter esse primeiro episódio deste dia de Halloween que a gente comemora aqui com vocês, falando aí dos monstros de Guilherme Del Toro, falando de Antlers, agora a gente vai falar do clássico maior, pelo menos no meu ponto de vista, dos filmes de terror. E eu tô falando do Exorcista, exatamente o primeiro de todos, aquele de lá de 1973, que tem a minha idade, inclusive, um filme de 50 anos que envelheceu muito bem e é um molde mestre, um exemplo para uma boa produção de um filme de terror que realmente envolve elementos místicos e ao mesmo tempo um elemento psicológico que coloca você dentro daquela trama ao ponto de criar uma catarse apavorante e que deixa você colado na tela do começo ao fim, principalmente quando a gente tem os dois pontos de vista o ponto de vista do ocultismo e o ponto de vista da ciência. E tudo isso com uma boa dose aí de muita gosma, de muita coisa nojenta e de muito terror, genuinamente terror. Bom, se você está chegando aqui agora, seja mais do que bem-vindo. Meu nome é Alex Fury. Esse aqui é o canal Como é Bom Ser Nerd. Aqui a gente fala de quadrinhos, fala de série, fala de cinema, fala de tudo que a gente gosta dentro desse universo fantástico dos quadrinhos para as telas. Se você ainda não é inscrito, aproveite, deixa aqui embaixo a sua inscrição no canal, dá um clique no sininho para ativar as notificações e receber os avisos sempre que houver vídeos novos por aqui. Visite as nossas redes sociais, por lá o assunto sempre começa antes. E claro, compartilhe o vídeo com seus amigos, deixa aqui embaixo o seu like e vamos entrar neste universo sombrio da possessão demoníaca. Eu posso colocar até nessa abertura como esse tema principal, porque o Exorcista ele traduz muito bem com elementos simbólicos, com uma coisa feita aos poucos, uma construção contundente de uma boa trama psicológica que aos poucos ganha uma forma excepcionalmente fantástica. O filme ele é dirigido aí pelo William Friedkin e ele é baseado originalmente no romance de terror de William Peter Blatty de 1971, né? E assim, essa adaptação do romance foi praticamente cara a crachá com o que é o livro, com alguns detalhes, obviamente, mas a produção muito bem feita, inclusive, e acabou, obviamente, rendendo, né, muitos outros filmes por conta do sucesso que ela obteve dentro dessa época. O Exorcista ele é de 1973, como eu disse, mas ele rendeu também o Exorcista 2, o Herege, de 1977. Mais à frente, né, depois, uns 15, 20, quase 20 anos mais à frente, em 1990, a gente tem aí o Exorcista 3. Depois dele, em 2004, vocês estão vendo que são pausas de filmagens muito longas, né? Pois em 2004, 14 anos depois, a gente tem o Exorcista, o Início, né? Depois, em 2005, na sequência, Domínio, prequel do Exorcista, né? Que seria uma história pregressa, tentando contar um pouco mais a questão da origem. E recentemente a gente tem O Exorcista, em 2023, O Exorcista, o Devoto, que é dirigido aí pelo David Gordon Green, um filme que inclusive traz controvérsias. Eu não assisti ainda, né? Não tenho nem como ainda trazer para vocês aqui meu comentário no canal, mas pelo pouco que eu ouvi, já me deixa assim um tanto quanto desapontado, porque todos esses filmes que eu coloquei para vocês aqui do Exorcista são tentativas de manter viva a chama do primeiro lá de 1973, que ele é completo. Posso classificar esse filme para vocês como completo. É uma obra definitiva do terror, daquelas que deixam uma marca de trauma em você, efetivamente. Os outros todos são genéricos, perto da estrutura de qual foi feita o primeiro filme, né? Esse último, inclusive, o pessoal tá falando muito, eu vou falar assim, o pessoal, porque eu não vi o filme ainda, mas que ele carrega, obviamente, aliás, eu até fiz um react falando sobre isso aqui no canal, que esse filme carrega nas costas uma responsabilidade muito grande por estar, inclusive, contando uma história que dá sequência direta ao filme de 1973, né?
Naquela época, né, o elenco era composto aí pela Linda Blair, que faz a Regan, né, a garota possuída, a Ellen Burstyn, que está nesse filme de 2023, que faz o papel da Chris MacNeil, que é a mãe da Regan, o Jason Miller, que faz o padre Damien, né, que entrega a sua alma ao diabo para salvar a alma de Regan, e o eterno Max von Sydow, que faz o Padre Merrin, né? O Padre Merrin que acaba entregando a sua vida depois de se esforçar demais durante os rituais de exorcismo. Essa história, ela tem, não sei se, que é uma coisa que eu percebo muito das pessoas que vão falar do filme do Exorcista, eu não sei se elas começam a assistir o filme desde efetivamente o começo, porque ela é uma história que data aí desse período onde o padre Merrin está no Oriente Médio e ele está fazendo escavações, ele trabalha com escavações em nome do Vaticano, é um padre requisitadíssimo, e ele encontra resquícios de rituais satanistas ancestrais. Então ele encontra ali figuras, né, pequenas imagens da figura satânica, né, de Lúcifer. E é bacana que o William Friedkin ele brinca com a gente, porque os trechos de filmagem, eles são, assim, um tanto quanto silenciosos, principalmente nesse início. A gente vê que ele está lá concentrado e ele vê que na hora que ele pega o primeiro objeto, ele cria uma catarse, porque ele conhece a origem daquilo, ele sabe para que aquilo serve. E a principal qualidade desse filme é isso, é de forma sorrateira, tranquila, ir colocando você entre os níveis do mal e a realidade. E cruzar tudo isso de uma forma que você fala, meu Deus do céu, pode acontecer aqui do meu lado. E o Padre Merrin é a batuta dessa história, se for parar para pensar, né? O cara que é a grande cabeça que vai resolver este problema. Só que enquanto a gente tem esse momento do Padre Merrin, a gente tem também como que o William Friedkin começa a mostrar pra gente quais são as fragilidades e as formas de viver que os personagens compõem dentro desse filme, né? Por exemplo, o próprio Padre Damien, que é vivido pelo Jason Miller, assim, pro conceito do que se espera, do que se cultua a respeito da figura do padre, é uma pessoa imaculada, intocada. E ele fuma, ele é malandro, ele vive no subúrbio, ele tem um jeitão bem descolado perto daquela postura que se espera, entre aspas, de um padre, né? E ele é um cara adepto a sair da batina, porque ele não aguenta mais e tudo mais. Mas ao mesmo tempo ele tem uma incumbência, ele tem uma mãe muito doente, pela qual ele cuida, né? Só que ele não pode ficar com ela o tempo todo, ele precisa se ausentar. E ela acaba passando doente longos períodos sozinha, né? E é um martírio para ele, porque ele quer resolver essa situação, porém ele não consegue. Então essa é uma das fragilidades desse padre, né? A Ellen Burstyn, que faz da Chris MacNeil, era uma atriz de cinema, né, conceituada e tudo mais. E ela é descrente, ela não tem apego a nenhuma linha religiosa, ela não tem nenhuma crença, né? E ela tem uma filha de 12 anos, que é a Regan, vivida pela Linda Blair. Essa garota, ela vive muito tempo sozinha, né? Ela tem todo um suporte, a mãe tem condições, é uma casa boa, tem babá, tem cozinheira, tem uma vida razoável, né? A mãe tem motorista, ela tem uma vida muito bem estruturada, mas não é muito presente. E quando obviamente, o que é mostrado na história é muito carinhosa com a Regan e tudo mais. Só que a Regan, nessas idas e vindas de solidão, ela encontra uma tábua Ouija, né? É um objeto onde você faz uma comunicação com os mortos. Você deve ter ouvido falar já muitas vezes na tal da brincadeira do copo, né? Que todo mundo faz perguntas para uma entidade que fica ali e tudo mais. E ela faz isso com a tal da tábua Ouija, né? E nessa tábua, meu amigo, se tem tábua com letrinha numa história de terror, vai dar ruim. Essa é o molde principal de todas as histórias de tábua Ouija que você já viu por aí.
E a Regan conversa com um tal de Capitão Howdy, né, que é a entidade que conversa com ela ali na tábua. E é uma forma desse momento da mãe se aproximar da Regan, tentando entender como que tá essa rotina dela e tudo mais, e achar estranho, inclusive, ela vê a tábua, tal, não entende a razão daquela tábua, e a filha explica. E elas fazem uma breve sessão. Sessão essa muito pouca, perto do que das outras que a Regan supostamente fez, porque isso não é mostrado na história, mas deixa bem claro que ela já vem entrando em contato com essa entidade. E aos poucos a gente percebe a mudança dentro da rotina da casa, né? A mãe continua fazendo os filmes e tudo mais, mas ela percebe que a sua filha anda um tanto quanto assim quieta, não está tendo a mesma vivacidade que tinha. Tem uma cena desse filme que estão todos eles em casa, numa festa que a mãe dela prepara. E nessa festa estão todos lá, aquela coisa esvairada, não sei o que. O diretor de cinema não tem papa na língua, começa a tirar uma com um dos empregados da Chris MacNeil, dá uma confusão e tudo mais, enfim. E segue a vida. E aí, no meio de tudo isso, ficam só alguns na casa. Inclusive, um deles é amigo do padre Damien, que é o padre William, é o padre Dyer, né, que é vivido pelo William O'Malley, né? Ele tá tocando piano lá e eis que tá todo mundo curtindo. A Regan desce as escadas com uma cara assim, não tão bons amigos, e ela para na frente de todos eles, todo mundo fala com ela, a Chris MacNeil fala, filha, tá tudo bem? E ela começa a urinar copiosamente ali no tapete da moça e, cara, constrangimento, aquela cena. E assim você começa a perceber que aquela Regan, sorridente, alegre do começo, que apresentou a tábua Ouija para a mãe, já começa a ter os seus primeiros sinais de transformação. E essa transformação ao ponto de deixar a mãe nervosa, pô, ela deve estar passando por um estresse, tá? Vai ter que passar por médicos, passar por uma certa medicação. E aí que entra a ciência. Ela começa a fazer uma série de exames, né? É legal essa cena, porque mostra como que era a tecnologia da medicina na época, né? Em 1973, uns trambolhão, né? Umas máquinas de fazer ressonância barulhenta, e aquela coisa barulhenta, batendo, parece uma construção, né? Um negócio forte, incomoda a Regan, né? A Regan tá ali como se fosse um ratinho de laboratório sendo secada o tempo todo. Então você fica agoniado de saber o que está a caminho, como que está acontecendo dentro dela, e principalmente aquelas sessões tortuosas de barulho na cabeça dela torturam você e a mim quando está assistindo, e aquilo te agita como está agitando aquela coisa que está dentro dela, né? E o filme vai crescendo nisso, e ela passa por várias sessões, os médicos não sabem o que está acontecendo, passam por várias outras situações, enfim. Só sei que tem uma hora que é quando a medicina começa a ser questionada, que é quando a Regan começa a apresentar um comportamento muito agressivo no filme, né? E assim, o comportamento da Regan ganha uma certa proporção ao ponto de os médicos começarem a duvidar, inclusive, do que eles mesmos estavam fazendo. E isso é muito marcado na história, até porque ela não passa só por um exame, ela passa por vários, ela repete exames, ela passa pela mesma tortura por várias vezes. Os empregados da casa já estão nervosos, né? A mãe já não sabe mais o que fazer. O quarto da garota, quando a mãe entra, tá frio. O clima tá frio, ela solta, dá pra perceber que o ar que sai pela boca dela é frio. Tá diferente. O clima na casa tá diferente e a mãe precisa resolver aquilo. Ela precisa trabalhar, precisa fazer os filmes dela. Tá tudo muito complicado. E aí chega um momento em que a menina apresenta um primeiro comportamento, e esse é pesado, cara. É a cena do crucifixo, né? Que ela pega o crucifixo e começa a apunhalar o órgão genital dela. E, cara, isso é pesado, porque a mãe não sabe o que fazer, ela grita com a mãe, eles tentam segurar ela na cama. É um momento, assim, tortuoso.
vou falar pra vocês, eu tô narrando aqui esses trechos, eu começo a lembrar, mexe com a gente, porque eu tá aqui falando e ver o negócio acontecendo é absurdo, cara. É absurdo. É um filme que consegue realmente inserir você naquela história, naquele momento, naquela agonia que a família tá passando. Então eles resolvem fazer mais exames, só que dessa vez a mãe já está de saco cheio, já não aguenta mais e questiona a visão dos médicos. Não está dando certo, tem que ter alguma alternativa. E os médicos, depois de uma comissão de trocentos caras que não resolvem nada, é legal essa cena que ela dá uma carteirada em todos eles, ninguém tem uma resposta contundente para dar para ela. E aí um dos médicos, o que começa o processo de tratamento dela, fala assim, você já pensou em alguma coisa alternativa? E aí a especulação inicia e ele diz que o alternativo seria alguém que a igreja poderia trazer para ajudar. Isso depois de passar todos os exames, dela tomar remédio, tá com pau, tarja preta, não querer mais, minha menina não apresentando melhora. A gente percebe que ela tá ficando pálida, tá se machucando, tá difícil, e assim é contactado o padre Merrin, né, com Max von Sydow. Max von Sydow, para quem não se lembra, para quem dos velhinhos como eu, de cinquentão aqui, Max von Sydow no universo dos quadrinhos foi o inimigo do Flash Gordon, né? Ele foi o Imperador Ming. E aí, nesse filme, cara, ele tá envelhecido, ele tá cansado. Você percebe que é um homem que viveu muitos exorcismos, passou por várias vezes essas sessões e tá cansado. Ele sabe que lutar contra o demônio é uma coisa pesada. E assim, ele aceita, né? Porque ele recebe uma carta lá onde ele tá, no mosteiro, no recluso onde ele tá, e ele vai ao encontro. Só que para isso, ele precisaria de um padre que pudesse acompanhar com ele com a mesma força, e um padre que tivesse os propósitos de poder enfrentar o mal com vontade, né? E aí ele consegue encontrar o padre Damien, né? E cara, aí começa, você que começa a assistir o Exorcista, começa a se perguntar, meu Deus, até quando eu vou seguir assistindo esse filme? Até que horas eu vou conseguir fazer isso? Porque eu não aguento mais de tanto sofrimento. Você sofre, mas você quer continuar ali sofrendo, né? Assistindo e vendo o que vai dar. E aí começa os exageros, não, os absurdos que a entidade demoníaca começa a fazer com a Regan. Quando eles efetivamente aceitam o trabalho, quem chega lá junto, quem chega primeiro na casa se eu não me engano, é o padre Damien, né? E logo depois o padre Merrin, que inclusive é a cena clássica dele descendo do táxi, olhando de frente para casa e aquele facho de luz da janela do quarto da Regan batendo em cima dele como se a entidade o esperasse, né? Aliás, tem um trecho da história que na hora que que a entidade começa a ganhar energia, começa a ganhar força, ela diz Merrin, cara, é pesado isso aí, porque é como se aquela entidade demoníaca fosse a representação daquela figura, aquela estátua, aquela pequena estatueta que o padre Merrin encontrou lá no Oriente Médio nas escavações, como se o mal e o bem resolvessem se degladiar efetivamente. E assim o padre Merrin chega e ali ele já diz pro Damien que ele precisa ter fé, ele não pode deixar que a entidade ludibrie a mente dele. Eu não sei se vocês se recordam quando eu estava falando no começo do vídeo, cada personagem tem uma fraqueza, né? A Chris MacNeil, a mãe, ela é descrente, tanto que ficou fácil para o demônio tomar conta da filha. A filha, uma alma inocente, então estava com o caminho aberto para aquela entidade tomar conta. O Jason Miller, o padre Damien, ele tem uma mãe doente. E essa mãe passou por um período difícil no meio da história, que ela acaba sendo levada para um hospital psiquiátrico e ao mesmo tempo é dada não só como louca, mas também com a questão da doença dela. Então ela ficou jogada. E a mãe não quer nem mais falar com o padre Damien, por achar que ele abandonou-a, né? Então assim, o demônio brinca com essas coisas, né? Ele brinca com a crença do padre Merrin e ele brinca com as fragilidades do padre Damien. Ele usa Regan para se oferecer para ele. Ele coloca na mente dele que a mãe morreu, porque a mãe morre de uma hora da história que
a mãe do Padre Damien falece, né? Tem uma cena, cara, essa é pesada, ela é cortada do filme original, mas ela tá lá também, principalmente nessas cenas, nesses momentos de início da possessão, que é quando a Regan sai do quarto e ela desce as escadas de cócoras, como se fosse uma aranha, com a cara toda já em putrefação. Aliás, putrefação é justamente o processo que acontece com ela. É como se a entidade demoníaca estivesse apodrecendo ela de dentro para fora. Por isso que aquele aspecto horrendo, meio morto-vivo, dos olhos vermelhos, meio Sith de Star Wars, né? E aquela coisa do rosto carcomido, é justamente essa ideia de que a entidade está devorando a Regan de dentro para fora, até não sobrar mais nada. E para isso, ela brinca com as fragilidades de todo mundo. Cara, é aí que você começa a ficar na pilha, porque é quando eles iniciam um ritual de exorcismo, que as amarras do braço da Regan se soltam e ela flutua pela primeira vez. Depois de muito jogo com a entidade, né, a entidade jogando na cara deles, eu quero ver vocês conseguirem alguma coisa, a Regan é minha, e brincando com a fé dos dois e tudo mais, ela faz esse feito e acaba flutuando. E cara, muito difícil, a casa treme, a família não aguenta, os empregados não sabem o que fazer, é uma tensão o filme todo. E você tá lá, junto, exorcizando a menina, né? E eles sabem que rituais assim são passíveis de matar quem tá possuído, né? Porque às vezes a entidade quer devorar, como tá fazendo com a Regan, até o fim, até não sobrar mais nada, né? E eles insistem, e no momento de pausa, o Padre Merrin pede pro Damien dar um tempo e ir lá conversar com a Chris MacNeil e deixar bem claro para ela como estão sendo as coisas. E quando o Padre Damien volta, o Padre Merrin tá morto. E a Regan, possuída, tá na cama, dando risada, mas dando risada, adorando saber que toda aquela energia que ele despendeu se foi com base no jogo demoníaco que a entidade fez. E é quando o Padre Damien vê que não tem solução, mas não tem solução mesmo, e ele vai para cima da Regan e eles começam a brigar, uma luta corporal mesmo. E ele diz, depois de muito arrependido, de não ter estado do lado da mãe, ele se entrega ao sacrifício e entrega a sua alma. E nesse momento, o demônio assume a forma do padre, e o padre, pronto a matar a Regan, que saiu da possessão, que está limpa daquilo, ele resolve fazer o sacrifício maior. E ele se arremessa da janela da casa e vai escadaria abaixo, inclusive, que foi cenário de um assassinato, feito inclusive pela própria Regan, possuída, quando ela joga o diretor do filme, que não é mostrado essa cena, obviamente, mas ela arremessa o diretor dos filmes que a Chris MacNeil estava fazendo, que inclusive foi o diretor que ficou pilhando um dos funcionários da Chris, e ela arremessa esse cara também da janela até a escadaria lá para baixo. Então, assim, o cenário de morte ali dessa escada, ele é clássico nesse sentido. Quem vai ver o Padre Damien nos seus últimos suspiros de morte, com a sua alma entregue ao diabo, é o Padre Dyer, que acaba vendo o corpo dele morto ali. Cara, esse filme, eu vou falar para vocês, faltou muito elemento a colocar aqui. Tem um investigador que tá seguindo os passos desses caras, né? Que é o Tenente Kinder, se eu não me engano. Esses caras, eu não dei muita atenção para eles, até porque o núcleo principal são essas figuras aqui, né? E é engraçado como eles mostram, né, como que o ser humano é frágil em meio a tantas danações que existem ao redor desse mundo, né? Como nós somos suscetíveis a fragilidades, né? E como é necessário a gente ter uma ligação com algo para que, enfim, tenhamos uma elevação. É muito bacana como brinca com a questão das crenças, com a questão da fragilidade humana,
com a briga entre a ciência e o ocultismo, como as duas coisas se conversam, apesar de distintas, as duas se encaixam entre aspas, né? E assim, essa história nos entrega um dos filmes definitivos como obra de terror. Um filme desse calibre não poderia ter menos do que esquisitices e bizarrices nos seus bastidores, né? Bom, a gente vai falar um pouquinho aqui bem rápido sobre algumas curiosidades que foram apontadas ao longo desses anos da produção do Exorcista, e eu vou falar para vocês, se preparem. É de arrepiar os cabelos, os meus nem tanto. Bom, vocês sabem que, como eu disse, né, o filme ele é baseado no romance de William Peter Blatty, né, que foi publicado uns 2 anos antes do filme e adaptado aí pelo diretor William Friedkin. A história, né, no entanto, ela não é uma coisa fictícia, mas ela é sim baseada em fatos reais, né? A história foi inspirada no exorcismo real de um cara chamado Robert Mannheim, né? Que ocorreu em 1949, né? O jornalista que datou tudo, o conhecido como Thomas B. Allen, ele conta com detalhes, né? Justamente o que inspirou a história do livro, como que foi o processo da possessão do cara, né? E, cara, francamente, muito pesado, né? E ele é um dos livros, assim, considerados pela própria Igreja Católica como um dos relatos mais fiéis e mais detalhados sobre um exorcismo datado desde a Idade Média, né? E, bom, essa história, galera, não é algo assim à toa, né? Para você fazer uma produção como essa, você imagina a tensão que você cria dentro do set e as pessoas que estão envolvidas ali. Por exemplo, uma das curiosidades, né? Teve um incêndio no set, né? Queimou muita coisa. Detalhe, isso aí de repente pode até ser uma virgulinha perto do que realmente é espantoso na história. Mas do incêndio todo, o único lugar que não queimou foi o quarto onde a Regan é exorcizada, né? Tiveram mortes no elenco, né? E uma das mortes as duas mortes que aconteceram, coincidentemente, uma delas é do Jack McGowan, que fazia o papel do diretor de cinema que trabalhava com a mãe da Regan, e morreu também a senhora Vasily Malharos, que é a mãe do padre Damien, né? Ela realmente tem uma cena lá que ela aparece na cama, o demônio cria a forma dela e ludibria o padre Damien usando a figura dela, né? E cara, olha que bizarrice. Os dois faleceram. Detalhe, ele, o diretor do filme, que faz o papel do diretor do filme, ele é arremessado do quarto da Regan. E ele é uma das cenas que eu até descrevi para vocês, que ele é arremessado da escada e a polícia depois encontra o corpo dele estourado lá embaixo, né? Fora, assim, as crenças que a equipe tinha de que o ambiente era amaldiçoado e tudo mais, porém, apesar de todos os medos e como é que eu vou dizer assim, as superstições envolvidas ao redor dessa produção, o filme foi oscarizado, né, em 1974, né, levando a estatueta de melhor roteiro adaptado e da melhor mixagem de som, muito bom, inclusive. Aquela cena da cabeça da Regan virando, né, ela foi cortada da produção, até porque ela é uma cena muito difícil de ser realizada, né? Mas ao mesmo tempo criou um clima de muito terror, porque, cara, realmente é uma coisa assustadora você ver a Regan ali daquele jeito, já carcomida, e de repente a cabeça dela vira ao contrário no tronco, né? Tem uma cena que a atriz Ellen Burstyn, ela é arremessada, né, pela Regan, e ela cai. E quando ela cai, velho, ela cai pra valer, ela não cai de brincadeira, não. Ela teve uma lesão permanente na coluna desde então, enfim. E assim ficou com uma sequela física dentro dessa produção. Uma coisa que é muito interessante de se comentar também é que todos esses filmes de possessão demoníaca, como Invocação do Mal e tudo mais, para os exorcistas destruírem, expurgarem o demônio, eles precisam saber o nome do demônio. Um exemplo clássico aí é o próprio filme lá da franquia Invocação do Mal,
que se eu não me engano é o terceiro, em que a freira aparece pela primeira vez. E ela só é exorcizada pelos irmãos, pelo casal Warren, quando a senhorita Warren descobre que o nome do demônio é Valak. E quando faz isso, ela consegue mandar ele de volta para o inferno. E o nome do demônio que faz parte dessa história aqui é Pazuzu, né? Esse demônio que atormentava a pequena Regan, ele faz parte, né, de um dos demônios da mitologia assíria e babilônica, né? E ele é comum justamente por conta, inclusive, dessa questão ancestral, que era um período que o povo pedisse ajuda para essa entidade nos tempos difíceis. Olha só que coisa maluca. Inclusive, nas escavações que o padre Merrin faz, ele encontra uma imagem desse demônio, e é quando começa a história, né? O trailer do filme, inclusive, não foi divulgado diretamente porque ele continha imagens assim, o próprio filme, por assim dizer, para quem já assistiu o filme já sabe muito bem, o trailer tinha um clima muito pesado. E o que eles fizeram? Eles fizeram uma versão mais light, mais soft, porém ainda assim assustadora, brincando com jogos de imagem entre brancos e preto e branco, e justamente brincando com imagens entre a imagem do Pazuzu e as imagens da Regan possuída na cama junto com os padres exorcizando, né? E eu vou falar para vocês, a maior bizarrice disso daqui é você descobrir que na produção e durante as filmagens tinha um serial killer no meio. A gente está falando de Paul Bateson, né? Que ele faz uma participação bem rápida, principalmente nos momentos em que a Regan está passando lá pelos exames, que eu até comentei com vocês e tudo mais. O Paul Bateson, ele era técnico de raio-x no Medical Center, no New York Medical Center, né? Que acabou fazendo uma pontinha no filme, né? Ele aparece numa das imagens. E o que acontece? O Bateson foi condenado pelo assassinato da vítima Edson Verrill, né? Uma moça Edson Verrill. E, cara, depois de um tempo, a polícia acredita também que ele foi responsável por mais 6 outros homicídios. E o cara era absurdo, não chegava a ser um Hannibal, mas tinha uma maldade tanto quanto. E ele desmembrava todo mundo e jogava as partes no rio Hudson, né, em pequenos sacos pretos. Para vocês verem o nível do peso da coisa, né? Eles chamaram até um padre jesuíta para poder abençoar o set depois de tanta coisa acontecendo, depois de tanto clima ruim. Eles pediram justamente para poder dar uma acalmada nos espíritos ali dentro. Quem fez a voz do demônio na Regan foi uma atriz conhecida como Mercedes McCambridge, né? Que era um dos maiores nomes da rádio na época, né? Mas só que não foi só isso, ela fazia a voz de quando havia conversa, né? Aquela coisa meio demoníaca. Mas como que o restante daqueles sons aterrorizantes que a gente escuta, como que eram feitos? Eles foram feitos ao som de gritos de porcos indo pro abate. Exatamente, cara. Aquele jogo de mixagem que a gente escuta, são porcos sendo mortos, né? E, cara, é de arrepiar um negócio desse, meus amigos. Eu vou te falar. O Exorcista é um daqueles filmes que posso considerar como a pedra fundamental dos filmes de terror, até porque, respeitosamente, ele leva a sério toda essa estrutura do que é realmente o mais profundo medo, brincando com a questão do oculto e ao mesmo tempo da ciência, e mais ainda, brincando com a minha e com a sua intimidade, de certa forma, fazendo que você questione certas questões religiosas, questione a questão da sociedade, questione um monte de questões que fazem a sua cabeça explodir, meus amigos. É um daqueles filmes que coloca a gente em xeque, né? Que vê se realmente as suas crenças são firmes ou se você não tem crença nenhuma. Enfim, brinca com dogmas, brinca com crenças, brinca com tanta coisa. E é sensacional, é um filme que envelheceu muito bem. São 50 anos de uma história que arrepia até hoje. Ainda assim, vindo de uma época onde os efeitos especiais não tinham os recursos de agora. E ainda bem que não, porque eles eram praticamente manufaturados, eram feitos ali na sua frente, não tinha nenhum recurso CGI que estragasse ou que tirasse a realidade daquilo tudo que estava sendo mostrado.
Bom, meus amigos, era isso que eu queria falar. O Exorcista é um filme de cabeceira para quem quer tomar susto e fazer perguntas e ficar pensando a respeito. Bom, meus amigos, esse foi o filme de agora desse nosso especial de Halloween. Mas antes de mais nada, eu quero saber de vocês o que é que vocês acharam de O Exorcista, o original de 1973. Deixa aqui embaixo o seu comentário, quero saber a sua opinião, beleza? Meu nome é Alex Fury, eu vou ficando por aqui. Um grande abraço para vocês e até mais no nosso próximo vídeo. Valeu!